Então, se você já tem acompanhado as exposições aqui em Mateus, você vai lembrar que nos últimos meses nós estivemos acompanhando Jesus e os seus discípulos em uma viagem. Nós vemos acompanhando Cristo e os 12 em direção, rumando, numa viagem em direção à Judéia, mais especificamente em direção a Jerusalém. Jesus definitivamente não está indo para lá com os 12 a passeio, não está fazendo turismo, ele não pretende lá visitar a Cidade Santa apenas para conhecer ou algo do tipo. Jesus foi muito claro que ele está indo em uma missão. Então você lembra lá no capítulo 20, nos versos 18 e 19, onde Jesus deixou bem claro qual o motivo da sua viagem. Ele disse para os seus discípulos: eis que subimos a Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e os escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Jesus foi muito claro qual o motivo dele estar indo a Jerusalém. Porém, por mais claro, por mais explícito que Cristo tenha sido, parece que os discípulos ainda não compreendiam essas verdades. Nós vemos no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 18, 34, onde o evangelista diz que os discípulos não entenderam nada disso. Eles não sabiam do que Jesus estava falando. Eles ainda não tinham a capacidade de compreender essas coisas, o porquê que o Messias teria que morrer, o porquê que o Filho do Homem deveria ser açoitado, sofrer e ser crucificado. A verdade é que ainda existia muito forte dentro da população de Israel e também dentro do próprio coração dos discípulos uma expectativa acerca de um rei que seria triunfante, que viria para restaurar Israel. O Messias profetizado no Antigo Testamento seria um rei, seria um filho de Davi, um rei que procederia da linhagem real de Israel, da linhagem de Davi. O profeta Isaías havia dito. O profeta Isaías falou a palavra do Senhor dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para afirmar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. E ele encerra a profecia dizendo: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então o que a profecia messiânica de Isaías dizia? Que o Messias seria um rei da linhagem de Davi que viria restaurar Israel. E o profeta ainda diz mais, ele dá um indício de quem seria esse rei. Ele fala, o nome dele será Deus Forte, Pai da Eternidade. São características acerca deste rei. E aí no Novo Testamento, nós temos a confirmação disso. Porque um anjo veio a este mundo e foi muito claro ao dizer para a mãe deste rei quem seria ele. O anjo Gabriel disse a Maria: você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Ele será um rei. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Lucas 1, 31 a 33. Então o Messias, claramente, de acordo com a profecia e de acordo com o anúncio dos anjos, ele seria um rei. Isso é fato. Está claramente revelado nas Escrituras. Porém, essa mesma Escritura, que é clara, que é tão clara ao dizer que esse Messias seria um rei, ela também traz um contraste surpreendente e misterioso até este momento. O contraste entre profecias que apontam para um rei vitorioso, que restauraria, que sentaria no trono de Davi, que reinaria para todo sempre, e outras que apontam para um rei no sentido de um rei servo e sofredor.
como conciliar essas coisas, como conciliar essas profecias. Algumas falam de um rei triunfante, outras falam de um rei que veio para sofrer neste mundo. Cristo já havia ensinado no capítulo anterior, e aí começa a resolução desse contraste, desse conflito aparente entre as profecias, onde Jesus disse que o Filho do Homem, o Rei Messias, nessa sua primeira vinda, ele não veio na semelhança dos outros governantes deste mundo. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Além disso, irmãos, a fama de Jesus neste momento já havia percorrido todo o território de Israel. Cada vez mais nós temos aqui Jesus se revelando como o Filho de Davi, como o Messias prometido. Lembram da semana passada? Quando Cristo cura 2 cegos que vieram até ele clamando em alta voz: Senhor, Filho de Davi, Rei Messias, tenha piedade de nós, tenha misericórdia. E aí Cristo, diferentemente de outras várias oportunidades, não diz para eles: olha, mantenham essa informação em segredo, não espalhem por aí isso que vocês acabaram de dizer. Pelo contrário, Jesus não diz nada. Agora chegou a hora do anúncio público de quem Jesus é de fato. Então, neste momento, irmãos, o que nós temos, o contexto aqui são o seguinte: nós temos os discípulos, que ao menos 11 dos 12 já confessaram que creem que Jesus é o Messias, que já confessaram a sua fé. Senhor Jesus, nós cremos que Tu és o Rei prometido. E aí nós temos os religiosos, que também já se posicionaram, já declararam que Jesus é um impostor. Eles foram ainda mais longe, disseram que Jesus é uma ferramenta de Satanás. Ele está nesse mundo agindo por poderes malignos. E o único objetivo deles com Cristo é calá-lo, interromper o seu ministério, matá-lo. E aí nós temos várias pessoas, uma multidão de gente confusa, onde uns afirmam que Jesus é um profeta, outros afirmam que Jesus é a ressurreição de João Batista, outros afirmam que Jesus é a aparição do profeta Elias, e outros acham que Jesus é apenas mais um rabino, mais um mestre da lei. Então a pergunta que certamente ecoava na mente das pessoas que estão agora, neste momento, rumando junto com Jesus para celebrar a Páscoa em Jerusalém é essa: se este homem é de fato o Rei Messias, que tipo de rei é esse? E o texto vai nos ajudar hoje a responder essa questão. Então acompanhe comigo a leitura de Mateus 21, versos 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até vocês, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carne. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Bondoso Pai, soberano Senhor, nós nos colocamos agora diante da Tua palavra e pedimos a Tua direção, Senhor, ao expor aquilo que o Senhor entendeu a nos ensinar por meio desse texto. Nós sabemos que quando nós nos deparamos com a Tua revelação especial, que nós encontramos unicamente nas Escrituras, nós precisamos que o Teu Santo Espírito ilumine nosso coração para essa verdade. De nada adianta nós conhecermos intelectualmente o texto bíblico sem que o Senhor opere em nós poderosa salvação e que nos faça viver de acordo com Ele. Então tenha misericórdia de nós aqui, Senhor. Nos ajuda a de fato nos submetermos ao texto e encontrarmos todo o tesouro precioso que é encontrado na Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua revelação e por podermos desfrutar hoje de um tempo aqui para aprender sobre ela.
Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Irmãos, o relato completo desta entrada de Jesus em Jerusalém, que agora Jesus está chegando ao final da sua viagem, vai entrar na capital religiosa da nação de Israel, ele vai até o fim do versículo 11. Entretanto, irmãos, essa narrativa ela é dividida em dois momentos distintos. Nós temos, primeiro, a preparação para essa entrada, que nós vemos nos versos 1 a 5, que é o que nós vamos analisar hoje. E depois nós temos a entrada de Jesus em Jerusalém, propriamente dita, que nós vamos encontrar dos versos 6 a 11, e aí nós veremos na próxima semana. O rei Jesus, ele está se aproximando agora de Jerusalém. Ele está para entrar na capital da religião judaica. O verso 1 nos diz que quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Então aqui Jesus e os discípulos, eles estão a aproximadamente 2 quilômetros de distância, né? Nós não sabemos precisar exatamente, alguns dizem 1,5 km, outros vão a 3, basicamente uns 2 quilômetros da entrada de Jerusalém. As pessoas aqui neste momento estão confusas sobre este suposto Messias, esse Jesus Cristo que se diz ser o rei de Israel. Se Jesus é realmente o rei prometido, que tipo de rei é esse? Jesus ele não possui a aparência comum para um rei. Jesus ele não anda com as pessoas poderosas que se esperaria acerca de um rei. Jesus não possui as pompas de um rei. Enfim, Jesus certamente não é aquilo que nós poderíamos esperar tradicionalmente sobre um rei. E uma confusão bastante semelhante a esta ocorre até hoje em nossos dias. Nós vivemos tempos onde muitos tipos de Jesuses são apresentados. Muitos tipos de Jesuses são pregados. Muitas pessoas afirmam crer em Jesus. Mas cada uma possui a sua própria concepção de quem é este Cristo, esse Jesus. E aqui nós veremos, por meio deste relato de Mateus, informações que nos ajudarão nesse sentido. Descobrir quem é, de fato, Jesus Cristo de Nazaré. Nós veremos, por meio do texto, que Jesus é, de fato, um rei muito diferente. Um rei com atributos especiais. Ele é um rei singular. Um rei único. Em primeiro lugar, o texto aqui vai nos mostrar que Jesus, ele é um rei onisciente. Nós podemos ver isso no verso 2. O texto diz que Jesus enviou 2 discípulos dizendo-lhe: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. Jesus, logo ao chegar no Monte das Oliveiras, ele entrega uma tarefa um tanto quanto peculiar a dois dos seus discípulos. As instruções de Cristo nesse momento são particularmente precisas. Chega a ser curioso, né, a precisão da ordem que ele dá. Vão até a aldeia, que está aí diante de vocês, e logo vocês vão encontrar lá uma jumenta e um jumentinho presos. Desprendam elas e tragam para mim. Algumas pessoas defendem neste ponto que Jesus teria deixado tudo isso organizado para a sua chegada. Ele teria combinado com os donos desses animais, teria deixado tudo milimetricamente arquitetado. E sobre essa possibilidade de ter realmente acontecido, a única coisa que eu posso dizer é quanta incredulidade. Quanta incredulidade acerca de Jesus. Porque os fatos narrados até aqui nos dão conta que Jesus acabou de chegar com os discípulos. Cristo não se ausentou deles em nenhum momento. Além de que nós estamos falando acerca de um Messias que há pouco tempo atrás havia dito de forma muito clara o que lhe iria ocorrer em Jerusalém. Jesus havia afirmado em Mateus 20:18 tudo o que aconteceria quando eles chegassem lá. Olha, eu estou indo para lá para ser entregue aos religiosos, eles vão me condenar à morte, vão me entregar aos gentios, eu vou ser açoitado,
eu vou sofrer e vou ser crucificado. Jesus deu em detalhes o que aconteceria na sequência. E Jesus, ele pode dizer de antemão o que vai acontecer, porque tudo aquilo que está para acontecer é vontade e faz parte do plano de Deus. Um plano que é infalível, que é milimetricamente planejado. E um plano de Deus jamais pode ser frustrado. Parte deste plano, parte daquilo que já foi planejado, envolve essa entrada de Jesus em Jerusalém. Envolve Jesus aparecer como rei Messias montado em um jumentinho. É plano de Deus. Isso demonstra aqui, irmãos, é um exemplo muito claro do conhecimento perfeito de Cristo. Tudo ocorreu exatamente como Jesus predisse aos discípulos. Eles foram até a aldeia, os animais estavam lá, o diálogo com os responsáveis pelos animais aconteceu, tudo exatamente como Jesus havia falado. Nada do que está acontecendo neste episódio é obra do acaso. Tudo possui um sentido e um propósito. Os discípulos, eles poderiam não entender nada sobre este momento, mas certamente em um futuro próximo, tudo ficaria muito claro. O apóstolo João, quando ele está narrando esses mesmos eventos, no capítulo 12, verso 16, ele fez questão de ressaltar isso. Ele diz: os seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas acerca dele. No momento ali, eles não entenderam nada, o porquê do jumento, o porquê desta entrada. Mas a partir do momento que Cristo foi glorificado, eles se lembraram que tudo isso estava profetizado. Então esse conhecimento perfeito de Cristo, onde ele mostra saber dos detalhes ao redor dele, onde ele mostra saber tudo aquilo que aconteceria com ele, a forma como ele entraria em Jerusalém, o animal que seria providenciado, o diálogo dos discípulos com os responsáveis pela jumenta e o jumentinho, tudo isso reflete um atributo que pertence apenas a Deus. Um atributo que Deus não compartilha conosco. Nós, criaturas de Deus. Este atributo é a onisciência. A onisciência, irmãos, é um atributo que pode ser definido como o estado de ter conhecimento total. A qualidade de saber tudo. Saber sobre todas as coisas, todos os assuntos, tudo o que acontece, tudo o que se passa. Deus sabe de tudo. Ele não só conhece os mínimos detalhes da nossa vida, mas ele também conhece tudo o que se passa ao nosso redor. Lembram de Mateus, no capítulo 10, versos 29 a 30, onde Cristo menciona que Deus sabe até quando um mísero pardal é abatido ou quando cai um fio do cabelo da nossa cabeça. Cristo diz, Deus sabe de tudo isso. Ou seja, ele quis ressaltar os mínimos detalhes. Nada que acontece neste mundo é por acaso. Deus tem o conhecimento de tudo. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Para Deus não existe segredo. Estando nós sozinhos ou acompanhados, de dia ou de noite, estando em particular ou em público, Cristo, com sua onisciência, tem o conhecimento total de tudo que somos, pensamos e realizamos. Não importa o que a gente venha a fazer, nós jamais estaremos longe dos olhos do Senhor. E como não lembrar do Salmo 139, o cântico deste mês? Como não lembrar dos versos 7 a 8, que diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também estás. Não há como fugir da presença do Senhor.
E saber disso, irmãos, tomar conhecimento deste atributo divino, ele pode ter dois efeitos práticos em nossa vida. Há dois efeitos práticos de saber da onisciência de Cristo para nós. O primeiro efeito possível é o efeito santificador. Afinal de contas, se nós sabemos que a todo momento Cristo está ciente dos nossos atos, isso nos ajuda a buscar viver em santidade, a refrear a nossa língua, a não mantermos uma vida dupla. O que significa ter uma vida dupla? Você tem uma vida pública e outra na privada. Então você é um tipo de pessoa quando você está com seus irmãos na igreja e é diferente ao longo da sua semana. Uma vida dupla. Você é duas pessoas. Saber que Cristo nos conhece na nossa vida pública e privada nos ajuda a nos mantermos santos em todos os momentos. O segundo efeito possível, quando nós tomamos conhecimento de que Jesus é onisciente, que Jesus possui conhecimento perfeito de todas as coisas, é o efeito aterrador. É aterrador saber que nós até podemos enganar os outros por meio de uma aparência de santidade. Os fariseus são ótimos exemplos disso. Temos acompanhado a vida destes homens aqui no Evangelho. Mas nós não podemos enganar aquele que tudo sabe. Para um hipócrita, né, e o termo hipócrita vem do teatro grego, né, a ideia de alguém que está interpretando um papel que não é seu, como eram os escribas e fariseus, onde por várias vezes foram denunciados por Cristo, por João Batista, como hipócritas. Jesus diz para eles: vocês são bela sepultura, bonitinho por fora, mas por dentro é cheio de osso seco, o cheiro é podre. Para alguém que vive assim, a onisciência de Deus é a sua própria destruição. Saber disso, ao menos deveria ser assustador para qualquer um de nós. Saber que nós não podemos enganar o Senhor. Deus nos conhece a todos os momentos, no mais íntimo do nosso coração. Ele conhece as nossas motivações. E é por isso que nós temos que buscar viver e conduzir as nossas vidas lembrando disso, deste atributo de Deus. Lembrando da sua onisciência, o perfeito conhecimento que Deus possui. Nós devemos lembrar sempre que estamos continuamente na presença de Cristo, o Rei Messias. Porque desta maneira, nós seremos muito mais cuidadosos em nossos procedimentos. Até porque se nós cremos nisso de fato, então, nós não vamos querer fazer nada que nós não faríamos na presença de Cristo. Se nós cremos nele mesmo, nós não vamos querer dizer nada que nós não diríamos na frente de Cristo. Nós seremos muito mais cuidadosos com o nosso proceder. Então o que nós vemos é que Jesus não é um rei qualquer. Ele é um rei onisciente. E saber disso, para nós que cremos, é santificador. É fato que nós não estamos falando de um rei qualquer. Jesus é um rei muito diferente de todos os governantes deste mundo. Ele é um rei com atributos especiais. Agora, nós veremos que Jesus é também um rei soberano. Verso 3 diz: e se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles, e logo ele deixará que vocês tragam os animais. O complemento aqui da instrução que Jesus dá aos dois discípulos reforça ainda mais o ponto anterior. Como não ver aqui o conhecimento perfeito de Cristo? Como não enxergar a onisciência nessas palavras, sabendo que tudo se cumpriu à risca? Mas além disso, esse versículo 3 apresenta uma outra característica deste rei Messias. Jesus, ele é um rei soberano. E ser soberano significa exercer poder e autoridade suprema. Significa simplesmente alguém que detém o domínio. Um rei comum
Um governante deste mundo, por definição, ele é alguém que possui essa característica. Ele é alguém que desfruta de poder e autoridade dentro do seu reino. Porém, como nós já vimos até aqui, Jesus ele não é um rei como os demais. Cristo ele é um rei diferente. E a sua soberania, ela também é distinta dessa soberania desfrutada pelos governantes aqui neste mundo. Mas antes de aprofundarmos nisso, eu quero analisar em maiores detalhes esse versículo. Os dois apóstolos aqui enviados, eles se tornam como emissários do rei. Eles estão ali representando o rei e requisitando, exigindo o serviço daqueles animais por um determinado período. É isso que eles estão fazendo. Jesus, como rei soberano, como senhor, ele possui direito sobre todas as propriedades do seu território. A instrução de Jesus aos dois discípulos segue essa linha de raciocínio. Jesus está enviando emissários do rei para exigir a sua propriedade para uso. Ele diz, olha, se alguém disser alguma coisa, respondam a eles que o Senhor precisa deles. O dono dos animais, o verdadeiro dono, precisa por um instante. E aqui o ponto alto, irmãos, dessa instrução dada por Jesus aos dois discípulos está no fato de cada vez mais Cristo se referir a Ele mesmo como aquele que tem autoridade, como aquele que é Senhor. Essa é a primeira vez onde o próprio Jesus se refere a Ele mesmo como Senhor, como dono, como proprietário. Ou seja, a cada momento que se aproxima a cruz, Cristo se revela com mais clareza. É como se Jesus tivesse dito aos discípulos, digam aos proprietários destes animais que o Rei soberano, que o Senhor de tudo, aquele que possui o direito de solicitar qualquer coisa para o seu uso, está requerindo esses animais por um instante. Jesus não é um rei qualquer. Ele é um rei onisciente e soberano. Ele é Senhor. Agora há pouco eu disse que a soberania de Cristo é diferente da soberania de um rei que possui autoridade dentro do seu reino. Falei? Então o que isso significa? Vamos entender qual a diferença, qual o significado real de Cristo ser soberano. E uma boa maneira, irmãos, de nós fazermos essa diferença e entendermos a soberania de Deus, porque é fácil nós cantarmos Deus é soberano, Ele reina, né, desde a fundação do mundo. É fácil as pessoas afirmarem, eu creio em um Deus soberano. Mas quando você entra em determinados assuntos, parece que Deus não é mais. Você fala da soberania de Deus na salvação do homem, opa, isso já é um assunto delicado. Então vamos entender o porquê que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E para nós entendermos isso, é importante compreender um conceito chamado de criador proprietário. E aqui uma ilustração vai nos ajudar. Deus é soberano porque Ele é o criador proprietário. Imagine, irmãos, que esse púlpito que nós temos aqui na frente, ele foi feito totalmente por mim. Eu projetei, eu adquiri os recursos, né, comprei a madeira, fui atrás dos parafusos, eu fiz todo o acabamento, trabalhei nele e hoje ele está aqui diante de todo mundo. Poderia alguém vir aqui na frente, sem mais nem menos, e querer mudar alguma coisa no púlpito? Vamos retirar essa parte de cima, vamos retirar as gavetas que tem embaixo, vamos fazer alterações. Poderia alguém simplesmente vir aqui e querer mudá-lo? Não. Por quê? Porque ninguém teria esse direito, porque o púlpito é meu. Eu que fiz ele. Eu que fui atrás, eu que projetei, eu que comprei, eu tenho direito sobre ele. Eu tenho autoridade sobre esse imóvel aqui, porque eu sou o criador proprietário dele. E se vocês sabem disso e alguém viesse e perguntasse, quem é o dono deste púlpito? O que vocês diriam? O dono é o pastor Fernando. Por quê? Porque foi ele que fez o púlpito. O púlpito é dele. E aí, se alguém viesse aqui e quebrasse o púlpito, o que vocês pensariam? Provavelmente vocês pensariam, poxa, essa pessoa vai ter que prestar contas
com o pastor Fernando, porque é dele. Ele quebrou uma coisa que é do pastor. Agora, se eu resolvesse eu mesmo quebrar o púlpito, desmanchar ele, desfazer ele por completo, o que vocês então pensariam? Provavelmente vocês diriam, poxa, eu posso não concordar com isso, porque eu gostava do púlpito, eu achava um púlpito bonito. Posso não concordar o pastor ter feito isso, mas o púlpito é do pastor, ele faz com ele o que ele bem quer. Vocês conseguiram captar a ideia de um criador proprietário? Pois bem, lembram do texto de Colossenses 1, 16 e 17? Que nós acabamos de cantar agora há pouco, uma música inspirada nesse texto. O que Paulo diz lá? Pois nele quem? Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sob a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ou seja, Paulo está dizendo que tudo aquilo que existe, seja no mundo visível, físico, seja no mundo invisível, o mundo espiritual, tudo foi criado pelo Rei soberano. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Cristo é, portanto, o Criador proprietário. E ainda mais, o texto diz que ele é o sustentador de tudo. Se não houvesse Cristo, tudo ruiria. Portanto, Jesus é o dono de tudo. Ele é Senhor. Apenas Ele possui direito sobre tudo aquilo que Ele mesmo criou. E é com base neste conceito, irmãos, do Criador proprietário, que Paulo constrói o seu polêmico argumento sobre a soberania de Deus em relação à salvação e predestinação do homem, lá em Romanos 9. Ele diz, nos versos 20 a 21, mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que me fez assim? O que Paulo está dizendo? Será que o púlpito pode reclamar para o pastor Fernando? Por que você me fez desse jeito? Eu queria ser mais largo, eu queria ser mais alto. E ele continua dizendo, Paulo está dando o exemplo do oleiro fazendo vaso, né? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa? Para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? O Criador proprietário tem direito sobre tudo e sobre tudo aquilo que ele criou. Portanto, a soberania de Cristo, do Rei Messias, diz respeito ao seu poder e domínio sobre a criação. Tudo que existe está debaixo do poder de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. E nada pode impedir Deus de cumprir os seus planos. Jesus é soberano. Ele é o Rei, a autoridade suprema sobre tudo que existe e acontece. Ele criou tudo de acordo com a sua vontade. Os seus planos jamais podem ser destruídos. Como soberano, ele estabeleceu as leis do nosso mundo. E ele garante a aplicação da sua justiça. Ele também tem poder para perdoar e interferir neste mundo como e quando ele quiser. Este é o significado de um Deus soberano. Este é o significado da soberania de Cristo. Um rei humano, ele possui a sua autoridade, mas ela é limitada. De que forma que é limitada a autoridade de um rei humano? Ela é limitada pelo seu território. Ele não vai conseguir mandar em outro reino, domina sobre si, e ele vai dominar e ter autoridade até quando ele tiver apoio popular. Porque um rei pode ser deposto, pode haver uma revolução, e eles vão lá e tiram o rei do trono. Com o rei Messias, não há risco disso acontecer. Ele não necessita de apoio popular. Não existe limites ao seu território. Como dizia o teólogo Abraham Kuyper, não há 1 centímetro quadrado deste mundo do qual Cristo não possa dizer, é meu.
Não há um centímetro deste mundo que Cristo não possa dizer: isso é meu. E isso acontece porque Cristo, ele é o Criador, proprietário de tudo e de todos. Então, quem é esse rei? Este é um rei onisciente e soberano. Para finalizar, vamos ver a terceira característica deste rei presente no texto. Este é um rei humilde. Versos 4 e 5. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta, e num jumentinho, cria de animal de carga. Mateus nos informa, irmãos, que este evento que está para acontecer, lembrando que nós estamos vendo aqui só a preparação, a entrada de Cristo em Jerusalém, montado em animal de carga, isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do profeta. O autor aqui, Mateus, ele não cita nenhuma profecia especificamente, porque ele está fazendo aqui uma composição entre duas profecias, uma do profeta Isaías e outra do profeta Zacarias. E aqui eu vou ler aquilo que os profetas disseram, para que você possa comparar com o texto que você tem aberto aí em Mateus. O profeta Isaías, no capítulo 62, verso 11, ele diz assim: eis que o Senhor fez ouvir até os confins da terra estas palavras: digam à filha de Sião: eis que vem o seu Salvador, com ele vem a sua recompensa e diante dele vem o seu galardão. Esta passagem de Isaías se encontra na parte final do seu livro, nos capítulos que falam sobre uma gloriosa era vindoura. Este versículo claramente messiânico, ele prenuncia o surgimento do Salvador prometido. O outro profeta citado aqui por Mateus é o profeta Zacarias, lá no capítulo 9, verso 9. Ele diz assim: alegrem-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. O texto de Zacarias aqui, ele menciona, na semelhança do profeta Isaías, a salvação de Israel que vinha por meio do rei de Sião. Neste versículo aqui, Zacarias fala sobre este rei, que é justo, que traz salvação, e este rei aparece em cena montado em um jumentinho, cria de jumenta. O contexto de Zacarias é também sobre a chegada do rei Salvador, o libertador. Só que, curiosamente, não é um contexto de guerra, como muitos poderiam prever. O contexto não é de um grande guerreiro militar que chegaria nos seus carros de guerra, nos seus cavalos. Um líder militar que restauraria Israel por meio de uma revolução armada. Isso é surpreendente, porque de acordo com a profecia, a chegada deste rei não é como um grande homem de guerra, mas como um homem de paz. Sendo que a característica mais exaltada no texto é a sua humildade. E muitos chamam, irmãos, essa porção de Mateus aqui que nós estamos analisando, como a entrada triunfal de Jesus. Eu sempre escutei isso. O texto da entrada triunfal de Cristo. Só que, irmãos, o mais correto aqui, de acordo com o contexto, seria chamar da entrada nada triunfal deste rei. Porque não tem nada de triunfal aqui acontecendo. A maioria do povo judeu, incluindo seus muitos líderes religiosos, eles esperavam e buscavam por um Messias no sentido de um rei vitorioso, nacionalista, um grande militar, muito diferente deste rei que está para entrar em Jerusalém e que vem em paz. Vem de maneira tão humilde que ele está disposto a se submeter a uma cruz. Porque embora, irmãos, a morte de Cristo vai trazer vitória espiritual, e essa vai estar acessível a todo aquele que crer, não é esse tipo de salvação que a maioria dos judeus esperavam.
A verdade é que tudo que nós acabamos de ver é que Jesus Cristo de Nazaré, ele pode não satisfazer as expectativas de uma multidão que esperavam por um grande líder militar, cheio de força, que vinha com seus cavalos de guerra. Mas certamente esse Cristo aqui, ele atende todas as expectativas proféticas. Esse texto é mais uma demonstração clara que Cristo concede de quem ele é. Que tipo de rei é ele? Jesus não é o cumprimento dos sonhos humanos, mas ele é o cumprimento das profecias messiânicas. E duas lições nós podemos retirar disso. A primeira é não alimentarmos falsas expectativas. Porque a decepção deste povo, que logo mais nós veremos clamando, gritando, crucifica-o. A decepção dessas pessoas estava no fato delas alimentarem uma expectativa irreal sobre Jesus. Uma expectativa que não vinha da revelação de Deus. Não vinha da palavra. Eles pegavam apenas as partes proféticas que interessavam a eles e ignoravam todo o resto. Como Jesus mesmo falou em João 5, 39 a 40, vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida eterna. Ele diz, olha, vocês olham a Escritura, a parte que vocês gostam dela. Porque se vocês vissem o todo, vocês veriam que ela está falando de mim. Que vocês têm que vir a mim. Mas vocês não querem. Por que vocês não querem? Porque vocês não estão dispostos a abandonar os seus próprios desejos. As suas próprias ideias. E esse tipo de atitude continua acontecendo em nossos dias. As pessoas vêm a Cristo, porém não buscam conhecê-lo por meio da palavra. E aí, por consequência, ficam alimentando ideias erradas, falsos conceitos, falsas expectativas sobre aquilo que Jesus tem que fazer na minha vida. Esperam um Salvador no sentido de alguém que apenas alivia o peso dos seus próprios problemas. Procuram um Salvador no sentido de curar alguma doença que possam estar passando. Procura o Senhor para se tornar mais próspero, para ter uma vida mais confortável neste mundo. O problema de ter esse tipo de expectativa é que Deus nunca prometeu esse tipo de coisa na sua palavra. Deus nunca disse que cada um que chegar a Cristo se tornará próspero. Deus não disse que cada um que chegar a Cristo vai ser curado da sua doença. Não vai morrer de coronavírus. Não há essa promessa bíblica. Se você ficar esperando que isso aconteça, porque entende que essa é uma obrigação de Cristo para com você, é muito provável que a sua expectativa seja frustrada, porque os problemas provavelmente vão persistir na sua vida, e aí você abandona o Senhor. A Bíblia afirma que nós teremos uma vida difícil neste mundo. A Bíblia afirma isso, que nós vamos sofrer, que nós podemos sofrer perseguição, que nós vamos provavelmente morrer doente e alguns pobres. O que Jesus diz em João 16:33? Ele diz lá, no mundo tereis sucesso. Fiquem tranquilos, porque todos os seus sonhos vão ser realizados. É isso que diz lá em João? Não, Cristo diz, no mundo vocês passam por aflições. Mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. Ele não diz que nós vamos ter ausência de problema. Ele diz que nós passaremos por problemas ao seu lado. Ele estará conosco. Essa é a promessa. Ele vai nos sustentar na dificuldade, na falta de recurso. No dia que ficarmos doentes, Ele estará conosco. Então, muitas pessoas criam expectativas irreais. E por conta disso acabam abandonando a Cristo e a igreja. Porque ambos, na opinião deles, nem Cristo nem a igreja, atendem às suas necessidades. A consequência é que eles são soterrados pelo pecado da murmuração. Ah, Deus, por que está fazendo isso comigo? Ah, Deus, por que você não me dá melhor emprego?
Por que você não me faz prosperar? Ah, Deus, por que você está fazendo isso comigo? O que Deus promete em Cristo é salvação. Uma salvação no sentido de perdão dos nossos pecados. Deus nos promete que o maior problema de todos foi resolvido em Cristo e na sua obra. Foi resolvido na sua morte e ressurreição. E aí, a partir do momento que eu entendo isso, aí eu vou ter a condição de perceber que nenhuma outra dificuldade desta vida, nenhum outro problema pode me tirar daquele caminho que é estreito. Porque o meu coração agora está firmado em sólidas e bíblicas revelações. O Senhor me perdoou, eu estou salvo. Não importa o que aconteça comigo nesta vida. Não importa as dificuldades que se apresentam, eu tenho uma certeza que é a vida eterna. Estar com Ele eternamente em perfeita comunhão. A segunda lição que nós podemos tirar aqui, irmãos, ela diz respeito à maneira como nós interpretamos as profecias. Eu pergunto para você, o cumprimento desses textos que nós lemos, de Isaías e especialmente Zacarias, ele foi literal ou foi um cumprimento simbólico, espiritual? Será que o profeta Zacarias queria dizer que o jumento era simbólico? E aí muita gente alegoriza o texto, até mesmo de Mateus, né? Você vai encontrar pregadores dizendo, olha, a jumenta era Israel e o jumentinho eram os gentios. E aí trazem toda uma linha de raciocínio em torno disso. Ou, o jumento representa os nossos pecados e Cristo se assentou em cima deles, nos deu a vitória, o triunfo. Só que é essa maneira como nós devemos interpretar as Escrituras, inclusive as profecias, quando nós olhamos para o cumprimento da palavra de Deus, e neste caso aqui nós temos profecias escritas aproximadamente 550 anos antes de acontecer isso, do seu cumprimento, isso nos dá uma ideia de como que será o cumprimento das profecias futuras. E com isso nós podemos ter a certeza que se as profecias falavam da primeira vinda e tudo aconteceu literalmente, aquelas que falam da segunda vinda também se cumprirão literalmente. Se as profecias falavam que Jesus viria ao mundo como uma pessoa literalmente, na segunda vinda nós podemos ter a certeza que também Jesus virá pessoalmente. Se as profecias falavam que na primeira vinda Jesus viria em humildade, viria para sofrer, deixar exemplo de servo, na segunda vinda nós podemos agora ter a certeza que ele virá desta vez em glória, agora para reinar com braço firme. Então, cada predição a respeito da primeira vinda teve um cumprimento literal. E é por isso que nós não podemos esperar nada além do que a mesma coisa acontecendo quando Cristo voltar a este mundo. Tudo aquilo que foi predito sobre a restauração dos judeus, sobre o julgamento dos ímpios, sobre a incredulidade do mundo, sobre a salvação dos eleitos, sobre a consumação do reino, tudo isso vai se cumprir à risca. Literalmente. E é muito importante, irmãos, quando interpretamos as profecias, que nós usamos o mesmo princípio que adotamos em todos os outros textos. Uma interpretação histórica, gramatical e literal. Concluindo, então, irmãos, respondendo à pergunta título da exposição de hoje. Que rei é esse? Jesus é um rei diferente de qualquer outro rei deste mundo. Jesus é um rei com atributos especiais, atributos divinos, que fazem dele um rei igualmente divino. Um rei onisciente e soberano, mas acima de tudo, e o mais importante, Jesus é o rei humilde para o qual as profecias apontam. O Evangelho, as boas novas de salvação, as boas notícias sobre o perdão que seria providenciado pelos nossos pecados, elas foram anunciadas por Deus ainda no livro de Gênesis. Lá no capítulo 3, verso 15.
As boas novas dão conta de um descendente de mulher, um guerreiro ferido, um libertador prometido que viria salvar Israel e abençoar todos os povos. Este, segundo as profecias, seria um rei da linhagem de Davi, um rei muito diferente daquele esperado. Toda a Escritura aponta para este rei. Mateus, desde o início do seu relato, desde o primeiro versículo do seu evangelho, ele diz que este é o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Mateus quer mostrar aos seus leitores que Jesus de Nazaré é este rei para o qual as profecias apontam. O rei chegou. O Salvador já veio. E é apenas por meio dele que nós encontramos salvação. Este é o rei que nós devemos seguir e devotar a nossa vida. Um rei com pleno conhecimento, soberano Senhor sobre tudo e sobre todos, mas acima de tudo, um rei humilde, que veio ao mundo para servir e não ser servido. Um rei que cumpre integralmente tudo o que foi revelado por Deus sobre o Salvador dos homens. Então convido você agora a pensar um pouco sobre tudo isso, sobre essas boas notícias, e pensar sobre o seu próprio relacionamento com este rei. Você possui um relacionamento pessoal com ele? Você realmente conhece biblicamente o Salvador prometido? Você busca conhecê-lo mais na sua vida, diariamente por meio da palavra? E quais são as suas expectativas acerca deste rei? Medite sobre isso por um instante e vamos orar na sequência.